O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas súplicas, tentando entrar na sintonia que os guias e mentores espirituais oferecem para acolher a todos nós. Pedimos a Francisco de Assis, das falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa, particularmente Xangô. Pedimos a Maria Santíssima que nos envolva na sua luz azul de paz e harmonia. Pedimos ao nosso Mestre Jesus por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos os sofredores, pelos que se envolvem em crimes, pelos que estão presos a leitos de hospitais, pelos que estão encarcerados, pelos que sofrem
processos obsessivos, perturbações emocionais e espirituais, pelos que sofrem privações materiais. Pedimos também, Senhor, por todas as crianças do nosso planeta, principalmente as que sofrem abusos, explorações, maus tratos, abandono, que sofrem os horrores das guerras, das perseguições políticas e religiosas, que os trabalhadores do mundo maior possam suportar esses pequenos irmãos nas suas provas e nas suas expiações. Queremos te pedir também, Senhor, pela paz no nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados. Que os líderes das nações ouçam o chamado da centelha divina que habita a todos nós, seres da criação, para que eles possam priorizar a fraternidade entre todos os povos, entre todos nós, já que somos todos filhos do mesmo Pai, temos todos a mesma origem e o mesmo destino. Te pedimos, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. Pedimos também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral. O item é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Essa outra passagem é do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Tais palavras não estarão em flagrante contradição com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma, um tanto equívoca, não exprime com exatidão o seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda, que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos,
a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se está sólidas, se lhe prevêem o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção em que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque, como verdade, superava as suas antecessoras. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais, quanto mais convincentes são os raciocínios que lhe são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma a verdadeira fé. O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra a ele e o defende. Sócrates não ensinara também uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado. Embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, na maior parte das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí nascerem numerosas seitas desde o início, todas pretendendo estar na posse da verdade exclusiva, não tendo bastado 18 séculos para pô-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas anatematizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis
e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Certamente que não, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada, perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento de suas paixões. Cabe aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus diz: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para livrar dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Cansados afinal de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer. Isso que o fim de todas elas As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer,
como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Esse evangelho de hoje ele é relativamente longo, mas ele é muito importante porque, com muitas passagens do evangelho, ele contém um caráter profético, né? Jesus o tempo todo estava fazendo alusão ao que viria, né, no processo de evolução do planeta. E em várias situações ele prometia o reino de Deus, né, baseado em ao segmento dos seus ensinamentos. Se não fizeres isso, não entrarás no reino dos céus, né? Se não procederes de determinada maneira, né, não entrareis no reino de Deus. E hoje, 18 séculos depois que a humanidade chutou pedra esse tempo todo, a humanidade já adquiriu condições no século XIX de receber, como o próprio evangelho coloca e se auto-intitula, o Consolador que Jesus prometeu. Esse Consolador, ele veio preparar o entendimento da humanidade para um processo que é inevitável, que é o processo de transição planetária. Isso acontece com todos os mundos do universo do Pai. Os planetas evoluem. Nós já fomos um mundo primitivo, hoje somos um mundo de provas e expiações e estamos em processo de transformação para um planeta de regeneração, né? E esse entendimento, né, vamos dizer assim, o pontapé inicial para esse entendimento foi exatamente a revelação, né, a codificação da doutrina espírita, que veio abrir uma série de portas para esse entendimento, né? E essas portas são, algumas delas, né, mas as mais importantes são, primeiro, a consciência da nossa imortalidade. Nós somos imortais, somos espíritos criados por Deus e não somos finitos, somos imortais. E, em sendo imortais, nós estamos buscando a perfeição, nós precisamos reencarnar. Está lá no Evangelho, em algum momento lá, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus, não está lá? Exatamente isso que Jesus queria dizer. Somos imortais, precisamos, para nos aperfeiçoar, reencarnarmos quantas vezes forem necessárias, né? E sobre esse processo evolutivo que se dá através do processo reencarnatório, nós temos a lei de causa e efeito, que é a ferramenta principal da justiça divina. Essa lei de causa e efeito faz com que nós, ao longo das nossas encarnações, consertemos, reparemos os nossos erros da nossa caminhada, os da atual encarnação e os das encarnações passadas. Então, essa consciência, essa ampla, né, para a humanidade, oferece o que para a humanidade? A primeira delas é o consolo para as pessoas que sofrem. As pessoas sabem que estão sofrendo por alguma coisa que fizeram. Não sabem o que, não têm a consciência disso. Está lá no subconsciente do espírito os seus erros do passado, os seus atos praticados do seu passado. Então a encarnação dá a oportunidade que os espíritos precisam de resolver esses problemas, né? Dá o consolo, dá a esperança num futuro melhor, já que a consciência de que reencarnaremos quantas vezes forem necessárias nos abre um horizonte, um futuro de evolução. E através do livre-arbítrio nós temos o estímulo a nos melhorar, ou seja, depende da nossa vontade, do nosso arbítrio, construirmos esse futuro melhor, seja nessa encarnação, seja numa encarnação futura. E a melhor ferramenta que nós temos para usar o nosso livre-arbítrio é o Evangelho de Jesus, né? Tudo que ele nos ensinou, tudo que ele trouxe para nós há 18, 19 séculos atrás, né? E que nós viemos ao longo desse processo reencarnatório, desses 18, 19 séculos aí, tentando de alguma forma colocar em prática. Só que agora nós já temos uma visão diferente, porque temos a certeza da nossa imortalidade, temos a certeza da imensidão, da misericórdia divina que vai cobrir a nossa imensidão de pecados, nos dando exatamente a condição de nós reencarnarmos
quantas vezes nós precisarmos para evoluir. Não tem um número certo, vai depender do nosso livre-arbítrio. E as perturbações que nós estamos enfrentando nesse processo de transição, elas são inevitáveis, porque elas são oriundas, né, dos espíritos rebeldes que estão reencarnados nesse momento no planeta, que não querem esse processo de transição. Lá no íntimo, no subconsciente deles, eles sabem que eles não vão poder continuar reencarnando num planeta regenerado, não por castigo, mas simplesmente por falta de afinidade vibratória com a nova vibração que o planeta vai oferecer. Por aqui só vai ficar os espíritos obstinados no bem. Não são os espíritos perfeitos, né? Nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Ainda temos alguns níveis ainda para percorrer no processo evolutivo. Mas muitos desses espíritos não estão conseguindo aproveitar essa oportunidade de remissão. Então eles tentam de todas as formas perturbar. Isso carrega a psicosfera do planeta, né? Mas junto a esses rebeldes que estão aí, vários espíritos estão sendo enviados de outros órbitos mais evoluídos exatamente para auxiliar esse processo de transição. Então cabe a nós, que queremos o bem, que nos esforçamos para sermos melhores na medida do possível a cada dia, segurar na mão desses irmãos, porque eles estão aí para auxiliar um processo que é inevitável. O planeta vai mudar e só vai depender de nós continuarmos nesse novo planeta, reencarnando nesse novo planeta. Senão nós vamos, como diz o Evangelho, mudar de escola, né? Quando a gente estuda numa escola em que a gente atinge um nível superior, a gente vai para uma universidade, vai para senão a gente ou continua naquela escola, mas essa escola aqui não vai ser mais de nível médio, ela vai virar uma universidade, fazer por conta que me comporte o meu nível intelectual, no caso espiritual, meu nível evolutivo. E assim os planetas vão fazendo seus intercâmbios, suas transferências de espíritos que não querem progredir, né? Um dia vão progredir, mas estão momentaneamente, vamos dizer assim, preguiçosos, né? Então é exatamente isso que acontece com essa divisão que hoje em dia essa doutrina trouxe, né? O cristianismo, como o Evangelho colocou, nunca foi colocado em questão, e sim as interpretações que as várias doutrinas que surgiram ao longo desse processo evolutivo, surgiram, todas elas querendo, não, a minha verdade é absoluta, quem não crê como eu, né? As cruzadas são um exemplo tenebroso desse processo de imposição da crença cristã nos povos pagãos. Graças a Deus isso não acontece mais hoje. Ainda tem aí umas confusões religiosas mundo afora, mas longe do nível que aconteceu nas cruzadas, né? Então, hoje, por mais que cada um tenha a sua crença, existe uma verdade: somos todos iguais. O planeta não tem religião. O planeta, ele comporta os espíritos que precisam evoluir. E todos esses espíritos são criados por uma origem. E essa origem é Deus. Chamem do nome que quiser, Alá, Buda, Krishna, não importa. A origem é uma só. Nós somos todos iguais. Temos todo o mesmo processo fisiológico, né? Nascemos e desencarnaremos certo como o dia de amanhã. E precisamos cada vez mais, né, reiterar essa condição. Somos todos irmãos. Respiramos o mesmo ar, temos todos a mesma origem e o mesmo destino. Então é isso que vai acontecer, e é dessa forma que a gente vai enfrentar essas divisões, né, que vão trazer, né, como se fosse uma febre que o planeta está sofrendo, para se livrar da sua condição de planeta de provas e expiações e se transformar num planeta de regeneração. Essa febre vai demorar, não pensemos nós que vai durar aí 20, 30, 40, 50 anos. Isso aí vai levar alguns séculos aí, mas é inevitável. Então essa é a mensagem que esse longo evangelho trouxe para a gente hoje, para a gente refletir e para a gente escolher o lado certo, né? Não esmorecer perante essas conturbações que estão acontecendo, porque nós temos mãos para segurar, que são esses espíritos que são os responsáveis por esse processo de transição planetária. Então vamos pedir à corrente franciscana, aos guias e mentores espirituais,
e aos orixás da nossa casa forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios, de nos curar, de nos harmonizar. Mas para que possamos receber essa alquimia divina, devemos nos concentrar na positividade, nas energias positivas e na corrente franciscana. Senhor, dá-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.